Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu estava aqui a consultar agora o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, mas não fui a tempo. Eu julgo que aquilo que o regime jurídico dos inquéritos parlamentares refere é não uma votação, digamos, global, mas uma votação ponto a ponto de conclusões e recomendações. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que podemos poupar o tempo de estar a discutir mais o relatório em si, porém, eu acho que deve ser votado ponto a ponto as conclusões e a recomendação do relatório que foi apresentado. E era essa a proposta que eu deixava. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só recordar que na Comissão de Inquérito da TAP o Partido Socialista foi o único que votou a favor do relatório e, portanto, também houve uma rejeição generalizada de todos os outros partidos. Ainda assim, o relatório foi votado. Mas, de qualquer forma, e como já percebemos aqui que está feito um arranjinho entre PS e PSD, como de resto é normal, nós não vamos fazer com que tenhamos que perder mais tempo com votações e pode-se votar na generalidade o Chega a dar o seu consenso. Sim, para responder ao Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor. Penso que será uma declaração de voto também. Sim, pode ser a declaração de voto. Eu que pedi a palavra para fazer uma declaração de voto, portanto, dando a indicação novamente que, do ponto de vista do Chega, há aqui uma irregularidade relativamente ao regime jurídico dos inquéritos parlamentares. No entanto, queria também fazer um esclarecimento relativamente à questão da conferência de imprensa, em que quem esteve presente comigo foi o coordenador da Comissão, obviamente do Grupo Parlamentar do Chega, uma comissão que só existe por causa do Grupo Parlamentar do Chega, porque foi um direito putestativo, foi um requerimento putestativo. Fico agora curiosa para ver como é que alguns partidos vão votar algumas conclusões que estão noutras propostas de alteração, que são exatamente iguais às que estavam no relatório do Chega, mas especialmente gostava de alertar para uma questão, que é a deputada Ana Paula Bernardes, que era este o nome, que fez o relatório da CPI da TAP da parte do Partido Socialista, também fez uma conferência de imprensa para apresentar as propostas, o que me parece absolutamente razoável. Agora, de falar em isenção, o Partido Socialista, desculpem, mas só pode ser gozo. Desculpem, mas só pode ser gozo. Porque o Partido Socialista, que numa comissão de inquérito que lhe dizia diretamente respeito, onde estavam em causa os seus próprios governantes, fez um relatório onde isenta de qualquer responsabilidade do Governo, numa situação em que evidentemente houve responsabilidade do Governo, onde houve uma indenização de €500 mil que foi autorizada através de WhatsApps, onde temos a demissão de uma CEO que pode vir a custar milhares de euros ou milhões de euros ao erário público. Desculpem, mas isto é absolutamente inadmissível, o tipo de considerações que o Partido Socialista fez aqui relativamente ao relatório do Chega, onde, reitero, não tem qualquer interesse, nem pessoal, nem político, nem partidário, não está em causa nenhum governante, nenhum titular de cargo público ou político do Chega. Ao contrário daquilo que aconteceu quando foi o Partido Socialista nesta comissão e onde aconteceu noutras, porque só para recordar, pelo menos as últimas comissões de inquérito que existiram, o relator acabou por ter quase sempre só o voto da sua bancada e contra das outras bancadas. E, portanto, se houver dúvidas quanto a isso, é confirmar-se também. Muito obrigada. Ou seja, para perceber, agora estamos a entrar no período de debate do relatório do PSD, é isso? O PSD não vai fazer nenhuma apresentação? Penso que o PSD já efetuou anteriormente à apresentação, portanto. Muito bem, então nesse caso avanço então. Muito obrigada. Muito obrigada, pensava que iam distribuir primeiro a tal grelha, mas tudo bem. Bom, então, passando aqui às propostas do PSD, eu julgo que tenho 10 minutos, é isso? Relativamente nós acompanharemos algumas das conclusões, não acompanharemos outras, e eu vou-me focar, obviamente, naquelas que não acompanharemos, porque consideramos que não correspondem de todo à verdade daquilo que foi aqui discutido e às conclusões que deverão ser as conclusões da Comissão. Relativamente aqui ao ponto 2, que diz respeito à nacionalidade, e, portanto, há aqui uma afirmação de que houve um prazo para efeitos de aquisição da nacionalidade, que é apenas uma mera confirmação por parte do IRN. Não podemos concordar com esta afirmação por diversos pontos. Um deles porque a Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, a doutora Berta Nunes, expressamente disse que não tinha informação sobre a questão dos tempos de espera e que não tinham, e aqui cito, a possibilidade de monitorizar os tempos de espera dos vários consulados. E,
portanto, até foi por essa razão que depois implementaram propostas, algumas alterações. O mesmo se diz respeito a Catarina Sarmento, que também veio dizer que os processos de nacionalidade hoje têm um número de ordem, além de terem um número de ordem, criámos uma plataforma informática e referiu que era efetivamente necessário fazer este esforço de uma maior transparência e celeridade, porque anteriormente não existia e, portanto, não acontecia, não havia essa transparência e não podemos, obviamente, do ponto de vista do Chega, dizer que com toda a certeza este processo decorreu com toda a normalidade no que diz respeito à nacionalidade, até porque existem outras informações contraditórias. Depois, relativamente a... esta parte não importa. Agendamento da necessidade, deixem-me só passar aqui. O ponto 5 do relatório, das conclusões também, por parte do PSD e do CDS, diz que entre o pedido de agendamento da nacionalidade e a efetiva atribuição decorreram mais de 5 meses, pelo que não haverá qualquer privilégio, quer no prazo, quer no acesso à nacionalidade. Ignorando nas suas conclusões completamente o e-mail de Nuno Rebelo de Sousa, onde este diz expressamente que estiveram focados na obtenção da nacionalidade e que estavam agora, eu estou a falar, se não te importares, obrigado, e que estavam agora concentrados em obter os cartões de cidadão. E, portanto, até a Berta Nunes referiu que era um processo simples, era só juntar alguns documentos e que por essa razão não havia necessidade de haver um grupo de pessoas que estivesse concentrado nessa circunstância. Ora, qual é que era o único problema que realmente havia neste processo? Era a morosidade do processo, porque sabemos, porque há várias questões no próprio acervo da Comissão relativamente à dificuldade de agendamento, precisamente no Consulado de São Paulo, e que são indicados outros prazos que não aqueles que efetivamente aconteceram. E, portanto, não concordamos que se possa afirmar com esta certeza que, de facto, correu tudo de acordo com a normalidade. Mas, efetivamente, o maior problema vem com a questão do envolvimento da Casa Civil da Presidência da República, porque, efetivamente, são aqui ignorados um conjunto de factos, de provas, que acho que é impossível ignorar. E, desde logo, uma das principais será o facto do filho do Presidente da República enviar um e-mail para o e-mail pessoal do pai, onde pede ajuda. E aqui está tudo certo, sabemos que há um pedido da parte do filho que poderia não ter tido qualquer resposta, mas teve uma resposta no próprio dia, passado 1 hora ou 2 horas, em que Marcelo Rebelo de Sousa imediatamente envia aquele e-mail para Maria João Ruela para lhe pedir auxílio neste processo. A isto acresce o depoimento de Sandra Felgueiras, que me parece aqui bastante elucidativo, onde ela diz: foram-nos enviados todos os outros casos sobre a mesma doença em que o Sr. Presidente da República também tinha sido alvo de pedido de ajuda. Eram todos diferentes, ou seja, em nenhum outro caso o Sr. Presidente da República pediu a uma assessora para tratar pessoalmente do assunto, em nenhum outro caso uma assessora liga para os hospitais para saber o que é que se passa, em nenhum outro caso há troca de correspondência entre o Dr. Frutuoso de Melo e Nuno Rebelo de Sousa, ou seja, entre o proponente e entre a pessoa que pede ajuda. Em todos os outros casos é chapa 4, o assunto foi reencaminhado para o Governo e o Governo procederá como lhe compete e como entenderá. Este é o único caso em que os senhores têm 17 páginas. Isto é aquilo que Sandra Felgueiras disse no processo, não fomos nós, foi Sandra Felgueiras, e que acho que toda a gente sabe que não temos qualquer relação com a jornalista, que desde sempre tem demonstrado uma capacidade de isenção à altura. Depois, há também o caso da bebê Matilde, em que expressamente Sandra Felgueiras refere que não foi tratado da mesma forma também, que foi uma coisa que foi aqui alegada várias vezes. E depois, relativamente à conclusão número 12, em que se diz que não cabe à CPI aferir o comportamento censurável do ponto de vista do filho do Presidente, conforme veiculado pelo chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, filho do Presidente não é Presidente, assim não sendo Nuno Rebelo de Sousa titular de qualquer cargo político, não nos competirá proceder a qualquer julgamento ético ou político. Mais se dirá que, não obstante Nuno Rebelo de Sousa ter procurado algum tratamento privilegiado, não terá almejado o pretendido por esta via. E, efetivamente, estamos de acordo com tudo,
até esta conclusão final, que é absolutamente falsa, porque efetivamente aquilo que se pretendia foi conseguido. As gêmeas entraram no SNS e obtiveram o tratamento com a ajuda da Casa Civil de uma forma bastante evidente. E aliás, como João Paulo Batalha hoje disse, filho do Presidente não é um cidadão qualquer e Marcelo deve tirar de facto consequências políticas. E, portanto, não podemos estar de acordo com estas conclusões e de forma nenhuma nos parece que elas correspondam àquilo que foi aqui dito. No que diz respeito à questão da lista de espera, julgo que na outra reunião nós já falámos o suficiente sobre a questão das listas, que também me parece evidente que elas existiram. Não percebi, desculpe. Não, é que não consta no caso. Vocês não, ou seja, o PSD e o CDS não fazem qualquer referência às listas se eu não estou em erro. Então, agora não encontro o ponto das listas, mas de qualquer forma a questão é precisamente que existiam listas, mas acho que não vale a pena repetirmos toda a discussão, porque na outra reunião, por várias vezes, já mencionámos as declarações de Daniel Ferro, do Dr. Tiago Proença e, portanto, há um conjunto de audições que nos fazem concluir no sentido de que havia efetivamente um conjunto de crianças que pretendiam aceder também ao tratamento e que não tiveram a mesma resposta por parte do Hospital de Santa Maria. Deixem-me só confirmar se há mais um conjunto de propostas que votaremos contra, mas eu julgo que também não vale a pena estarmos a escalpelizar. Queria referir-me ao ponto 41, que diz que no âmbito do processo de tratamento revelou-se necessário desencadear alguns procedimentos paralelos, maiormente no que respeita à aprovação do medicamento, dado que à época este ainda não se encontrava certificado pelo Infarmed. Até aqui, tudo bem, nada contra. Depois conclui da seguinte forma: também aqui não se verificou qualquer irregularidade, tendo existido um procedimento correto, adequado e em tempo, sem desconformidades verificadas. Ora, se formos ver o relatório da IGAS, na página 79, vou dizer exatamente o que é que diz. Muito embora nos pareceres médicos relativos às gêmeas seja referida a inexistência de informação sobre alguns itens, considerou a avaliadora que, atendendo à sua natureza e ao caráter urgente do pedido de avaliação, a mesma não obstava à emissão dos pareceres, porque os pareceres foram emitidos antes de se ter toda a informação. Verificou-se, isto é uma conclusão da IGAS, verificou-se uma subversão do circuito definido no regulamento e, consequentemente, no SEATS, uma vez que os pareceres médicos foram solicitados e elaborados em momento prévio à submissão dos pedidos no SEATS pela entidade requerente. Ainda nas páginas 82 e 83 podemos ler no relatório: não obstante a autorização só ter sido concedida após a submissão dos pedidos no SEATS, os pedidos, acho que não vale a pena referir exatamente os números, não seguiram o circuito de aprovação e validação dos pedidos da UE nos termos do previsto no número 1 do artigo 11 do regulamento, que se encontra transposto para o SEATS, uma vez que foram remetidos por e-mail ao Infarmed em 29 de fevereiro de 2020, avaliados pela perita médica em momento anterior à sua submissão na plataforma, que apenas ocorreu em março de 2020. E muito embora o Infarmed tenha solicitado informação quanto à obtenção de consentimento informado, conforme o previsto no número 3 do artigo 17 do regulamento, referir em e-mail que procede ao envio das mesmas, não é possível concluir que o Infarmed estivesse na posse dessa informação a quando do início do processo e em momento prévio à avaliação dos pedidos. Esta situação faz com que o próprio Infarmed venha recomendar que se dê cumprimento ao circuito de submissão, avaliação e aprovação dos pedidos de AUE, nos termos do previsto no número 1 e do artigo 11 do Regulamento sobre a autorização de utilização excepcional e autorização de comercialização de medicamentos, sem autorização ou registro válidos em Portugal. E, portanto, parece-me que que o relatório da IGAS deixa bastante evidente que a conclusão número 41 não corresponde à verdade. E deixa-me só, pronto, relativamente... o ponto 49 é aquele que diz respeito à questão, eventualmente, das listas, que é o que diz que nenhuma criança ficou por tratar e que não podemos concordar face àquilo que já tinha dito anteriormente. No que diz respeito às recomendações, seremos favoráveis a algumas delas, não à sua totalidade, mas estamos genericamente de acordo com as recomendações apresentadas. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta as votações que ocorreram hoje, eu vim a renunciar à minha condição de relatora nos termos do artigo 20, número 4, do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só reforçar a importância desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Acho que ela foi fundamental, de facto, para apurar diversos factos que estarão vertidos no relatório, embora não na extensão ou na profundidade que o Chega defenderia. Ainda assim, foi de uma enorme relevância e o trabalho que foi feito foi também ele importante para a democracia. Teve na sua origem precisamente investigação jornalística, que foi também fundamental para que nós aqui na Assembleia da República tomássemos conhecimento, pelo menos, de factos, factos que indiciavam algum tipo de atuação menos correta, apesar das dificuldades que tivemos muitas vezes na obtenção da prova, apesar da falta de cooperação de determinadas entidades, nomeadamente do próprio Presidente da República. Acho que chegamos a conclusões que são, de facto, assinaláveis. E, portanto, quero agradecer a todos os deputados, ao Sr. Presidente, aos serviços da Assembleia da República e também aos jornalistas que sempre nos acompanharam nestes trabalhos. Obrigada.